Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse livro aqui, Lolita, do Vladimir Nabokov. Bom, eu tenho em mãos duas edições, tá? Uma em inglês, que foi a língua original do segundo livro, e outra em português. Eu tenho também uma terceira edição, que é uma edição mais recente de Lolita, revisada. Mas eu confesso que essa edição que saiu pela Folha, de tradução do Jório Nauster, é uma tradução muito, mas muito boa. E como a gente vai ver aqui pra frente, 2003, tá? A tradução realmente importa nesse caso. E olha só, que ironia, né? Geralmente a tradução do inglês para o português, ela é muito, muito boa, na verdade. Muitas vezes a tradução, às vezes, é até melhor que a obra original, né? A gente pega Dan Brown, por exemplo, a tradução que é feita para o português é excelente. E comparado ao inglês, até em certos aspectos, ela é mais rica em vocabulário. Mas não é o caso de Lolita, não, hein, gente? Essa tradução aqui, ela tá muito boa. Ela tá muito boa mesmo. Eu não sei o que o autor conseguiu fazer para dar esse cunho mais melódico para a obra original, mas ele conseguiu. Já a tradução mais atual, aquele livro, né, rosa e tudo mais, não vai ter essa tradução tão boa, por assim dizer, tá? Bom, esse vídeo é um daqueles vídeos... Aliás, é um daqueles... Ele vai tratar de um daqueles temas que atualmente a gente já não trata mais. Porque existe algo chamado... Eu não gosto desse termo, mas politicamente correto, que faz com que todos nós venhamos a evitar certos temas, né? E como vocês bem sabem, Lolita vai tratar de um tema específico, né? O amor, a paixão, a obsessão de um cara muito mais velho, por o que a gente vem a considerar hoje como sendo uma criança. E ele trata desse tema de uma forma muito, mas muito incisiva. Não é um livro nada pornográfico, muitas pessoas falam que é, mas não, isso não é. Mas também não é um livro simples, não é um livro fácil de ser lido. É um livro que você vai ter, digamos assim, uma percepção diferente, dependendo muito do quanto você consegue se distanciar da obra. Talvez seja interessante aquela expressão para além do bem e o mal do Nietzsche, porque realmente é um livro muito, muito artístico, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Bom, mas voltando, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Talvez ele fique razoavelmente longo por isso. Primeiro eu vou falar um pouco do Nabokov, o que pelo menos eu sei, o que eu li sobre ele até hoje, já emendando algumas coisas sobre o romance Lolita, principalmente a questão do personagem feminino inspirado em Lolita, e depois a gente fala especificamente do livro, e obviamente, como já é de costume aqui, eu vou contar o final do livro, porque senão não fazer a análise sem a nossa síntese e depois gerar uma nova tese não vale a pena ser feita. Então, bom, fica a seu critério. Mas eu vou avisar, né, quando obviamente fizer essa divisão. Então, começando, falando sobre o Vladimir Nabokov. O Nabokov, ele é russo, ele veio de uma família rica na Rússia, a qual apoiou os mencheviques durante a Revolução Russa, e por isso foi expulsa da Rússia, do que viria a ser chamada como União Soviética. E a família dele, ele vai ali para a Europa, passa um tempo na Alemanha, na França, na Inglaterra. E o curioso de tudo é que o Vladimir Nabokov, ele teve uma excelente educação, tá? Desde cedo. O que eu quero dizer com isso? Que ele aprendeu a falar, por exemplo, inglês plenamente, escrever em inglês, muito antes de aprender o próprio russo. E a gente vê isso em Lolita, porque um livro em inglês é um livro muito difícil de ser lido. Não pelo seu teor, mas pelo seu vocabulário mesmo. Muitas palavras, né, centenas talvez, você terá que procurar o significado,
Porque primeiro talvez você não entenda, você pode até entender o significado da palavra no contexto, mas às vezes perde a sonoridade, né? Ele tenta dar essa sonoridade, apela para os sentidos do leitor usando palavras. E olha só, para um russo fazer isso em inglês não é uma coisa fácil, né? Mas enfim, voltando. Então, né, o Vladimir Nabokov ele teve essa excelente educação, ele teve uma formação tanto em letras generalizadas, por assim dizer, claro que não lembro exatamente a formação dele em letras, mas era alguma coisa sobre línguas orientais, bom, enfim. Mas ele também era entomólogo, ou seja, ele gostava de borboletas, por assim dizer, e gostava de classificar, caçar suas próprias borboletas, classificá-las, colocá-las em exposição. Tanto é que nos Estados Unidos ele foi contratado por um tempo por Harvard, se eu não me engano, como entomologista, né? Se a gente for lá na Cornell University, você vai ter as borboletas caçadas por ele, né? Ele e sua mulher também, ela ajudou ele muitas dessas questões, né? E a contribuição dele para essa área de biologia. Então, ele sim era fantástico, né? E além disso, só para terminar um pouquinho da biografia dele, ele também era um grande enxadrista. Ele gostava de xadrez, ele gostava de fazer aqueles problemas de xadrez, sabe? Se você comprar um livro de xadrez, de estudante de xadrez, você vai ter, por exemplo, dê o checkmate em 2, 3 jogadas. Vai ter a figura inicial, né? E você vai ter que pensar, o que eu vou fazer para dar o checkmate em 3 jogadas, né? E ele gostava muito disso, e ele tinha uma visão muito, como é também de costume dos russos, muito naturalista, mas nada coletivista. Então, de certa forma, ele assumia que todo brilhantismo era mérito do indivíduo, ou pelo menos deveria ser a verdadeira genialidade, e não do coletivo. Então, essas questões, digamos assim, mais sociais, de âmbito social, não eram tão bem vistas pelo autor, né? E ele tinha opiniões muito rígidas, muito severas. Ele era um autor, uma pessoa muito, digamos assim, muito erudita, tá? Isso com certeza fez com que ele visse o mundo de uma forma muito particular, e depois de um tempo suas opiniões não mudaram, ele só reafirmou suas opiniões, né? E se a gente pegar algum escrito dele, algum ensaio, coisa parecida, ou até mesmo, enfim, entrevistas, bom, as entrevistas eu já falo daqui a pouco, mas principalmente ensaios onde ele expressava sua própria opinião, a gente vê que ele era realmente crítico. Só que as opiniões eram embasadas, eram muito bem, né, sustentadas. Então, assim, ele, ao meu ver, era um grande linguista, um grande filósofo, talvez, literário, com certeza, e é também um grande entomólogo. Bom, voltando, né, ele foi Rússia, Europa, e daí ali na década de 40, se eu não me engano, sua atual esposa, ele só teve uma esposa durante toda a sua vida, né, então, enfim, ela era de origem judia. E se eu não me engano, olha, eu tô falando de se não me engano porque faz muito tempo que eu li essa biografia do Vladimir Nabokov, então talvez eu tenha me enganado em algumas coisas, mas acho que não. Bom, e a esposa dele era, como eu estava dizendo, de origem judia. Como a gente bem sabe, a Alemanha estava quase para invadir a França, ele residia na França nessa época. Então ele pegou as coisas dele e foi para os Estados Unidos, né? Passou lá a sua vida, tudo mais. E em 55, se eu não me engano, ele termina esse romance, Lolita. E curiosamente, não curiosamente, porque obviamente iria gerar polêmicas, mas as polêmicas que foram geradas eram justamente, não de certa forma, do teor do livro,
Mas como ele retratou esse assunto, né? Tanto é que um dos editores falou que teria o maior prazer em publicar o livro se o personagem não fosse esse personagem, sim um caminhoneiro qualquer dos Estados Unidos, né? Enfim. E ali em 55 ele veio a publicar esse livro, mas como nenhuma editora queria ter esse tipo de exposição, convenhamos, negativa, ele foi ali mais 5, 6, e ele teve que publicar esse livro na França, em uma editora que publicava edições, digamos assim, mais controversas, porém com um teor literário muito profundo. Só que também essa editora publicava pornografia, né? Então, por isso muitas pessoas realmente acham que Lolita é um livro pornográfico, e realmente eu não vejo uma descrição, né, do ato, por assim dizer, explícito. Então, não é pornográfico, mas por muito tempo ele foi tratado assim. Porém, em 57, ele consegue publicar ele nos Estados Unidos, e realmente foi um estouro, gente. Gente, foi um estouro tremendo que garantiu ao Vladimir uma estabilidade financeira muito grande mesmo, né? Foi um best-seller. E tanto é que, curiosamente, olha só, essa edição, Biblioteca da Folha aqui, a primeira edição foi Lolita. Se eu não me engano, essa coleção foi lançada em 2001, mas essa edição em 2003. Enfim. E ela foi recorde de vendas aqui no Brasil também. Vocês podem pesquisar essa manchete, né? Então, volte e meia, esse livro aqui, Lolita, vai estar nas, digamos assim, nas prateleiras, vai estar nas manchetes, nos tabloides, porque ele é realmente bom, ele é realmente um clássico. E, na minha humilde opinião, Lolita quiçá, eu realmente acho que até o momento que eu estou agora na vida, eu acho que ele foi o melhor romance escrito no século XX. Sem exagero, porque você tem elementos na obra, a sonoridade, a poesia, a complexidade, aquela, digamos assim, coisa, de certa forma, escatológica, não escatológica, mas vulgar, mas ainda mesmo com classe em certos aspectos, e a capacidade do autor em principalmente dar vida ao ambiente, dar vida aos objetos, contar um ato, fazendo uma metáfora com um objeto, tá? Eu acho que isso é magnífico. Eu realmente acho que, como muitos consideram, o melhor romance do século XX. Mas isso é só minha opinião. E, bom, só também estava falando ali sobre a questão das entrevistas do Vladimir Nabokov. Ele era uma pessoa razoavelmente reservada, então ele dava as entrevistas, claro, porque já era um literário conhecido antes mesmo de Lolita, porém as entrevistas eram guiadas, então a gente não consegue saber exatamente, né, seu íntimo. São respostas, o que você vai encontrar são respostas já bem dadas, bem formuladas. Tanto é que ele mesmo chega a falar que se o repórter preferir, ele pode até fingir que vai se engasgar ou coisa parecida, fingir indecisão para parecer verídico, mas no final das contas não era. Bom, então vamos ao tema do livro em si. E quando eu for contar realmente a história, eu vou avisar, tá bom? Lolita não trata... Bom, pelo menos não é o principal cerne do livro, o tema da pedofilia em si, tá? Mas sim o tema da, digamos assim, obsessão, talvez. Obsessão, com certeza é um dos temas mais presentes. Mas a gente também tem a obsessão, a paixão, o amor, paternidade, tudo isso meio misturado, loucura. Então, esse livro em si se assemelha muito, gente, mas muito mesmo aquelas histórias gregas lá, tipo, mata a mãe, porque mata o pai, porque, enfim, queria ter o teu amor
pela mãe, aquelas histórias medievais, né? Mas não é um livro romântico, no sentido de romantizar. E aí também vem uma questão, porque uma das piores coisas que eu já escutei uma pessoa falar, eu não lembro quem exatamente, bom, enfim, foi que Lolita romantizava essa questão, né? Na verdade, não. Pelo contrário, não romantiza em nada, né? Primeiro que provavelmente a pessoa não sabia o que era, de fato, romantizar algo. E segundo que esse livro faz tudo menos romantizar a questão. Ele deixa tudo às claras. A honestidade do autor é muito, mas muito nítida, né? Muito excruciante, porque você sente a honestidade, né? E você pode ficar horrorizado com a honestidade do autor, né? Que se reflete no personagem, porque não vai ter, digamos assim, papas na língua para descrever o que ele gostaria de fazer, de estar fazendo, e você vai ter que ter estômago para aguentar, né? Então por isso que eu disse para além do bem e do mal, né? E uma coisa interessante é que, nas palavras do Vladimir Nabokov, ele escrevia para que o leitor tivesse a mesma sensação, não do personagem, não da história, mas do próprio escritor ao escrever o livro, tá? Então, todas as dúvidas, todos os temores, toda a questão sensitiva do autor, talvez estejam refletidos nessa obra, o que a torna muito bela, né? Torna muito bonita. Mas então, né? Uma coisa que vale a pena ressaltar é que talvez esse livro não pudesse, ou pelo menos não tivesse... Pelo menos a gente não tivesse um autor para escrevê-lo atualmente, tá? Porque o tema é tão delicado, tão, assim, sórdido, por assim dizer, que fica difícil tratá-lo com tanta frieza, por assim dizer, como foi tratado em Lolita. Bom, espero que vocês já tenham visto a pegada um pouco da obra em si, né? Do autor, do estilo do autor. E agora realmente vou entrar no livro de fato. Então, se você tiver curiosidade de ler, eu recomendo que você veja esse vídeo depois. Ou, se você não se importa, só assista e depois você tira suas próprias conclusões. E eu realmente espero não ser, digamos assim, muito julgado, porque a maioria das pessoas que você vai ouvir falando sobre esse livro, pelo menos leigos, como eu sou leigo, vai falar, digamos assim, vai ter uma opinião muito superficial, o que realmente não é o caso desse livro. Esse livro é tudo menos superficial, tá bom? Então vamos lá, vou iniciar a análise desse livro aqui para vocês. A primeira coisa que eu devo ler para vocês, né, é justamente o primeiro parágrafo do livro, né? E a gente vai perceber, eu vou ler em inglês, depois em português. E já nesse primeiro parágrafo fica clara essa questão da sonoridade, que é quase poético, tá bom? Vamos lá então. Lolita, light of my life, fire of my loins, my sin, my soul, Lolita. The tip of the tongue, take a trip of 3 steps down the palate to tap at 3 on the teeth, Lolita. Então, né, temos essa sonoridade. She was low, playing low, in the morning, standing 4 feet 10 in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms, she was always Lolita. E agora eu vou ler um pouquinho em português para vocês, a mesma introdução, tá bom? Okay. Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne, minha alma,
minha lama. Lolita, a ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca para tropeçar de leve no terceiro, contra os dentes. Lolita. Pela manhã, ela era Lô, não mais que Lô, com seu 1,47 m de altura e calçando uma única meia soquete. Era Lola ao vestir os jeans desbotados. Era Dolly na escola. Era Dolores sobre a linha pontilhada. Mas em meus braços sempre foi Lolita. Então a gente já percebe que tem diferença, né, da tradução em inglês e em português. Mas a tradução conseguiu dar uma boa melodia. O tradutor teve um bom tato, né, para conseguir traduzir Lolita, coisa que o livro mais atual não fez. Então, recomendo essa tradução. Como curiosidade, o Vladimir Nabokov, por favor, sem julgamentos, ele falou que não gostaria que uma mulher traduzisse seus livros. Isso também que eu acho... Não, na verdade, isso tem total certeza, que uma mulher lendo terá uma percepção diferente do homem lendo. Uma cena que para o homem talvez seja, digamos assim, esteja no imaginário, para a mulher vai ficar somente na questão, digamos assim, da violência, entre aspas, né? Mas isso são coisas que a gente pode discutir outro dia em outro vídeo, e são questões que são muito trabalhadas em curso de psicologia, porque tem uma disciplina, acho que agora não me lembro, enfim, que ela é dada por uma professora da USP, que uma aula é dedicada somente a Lolita, os aspectos psicológicos, e justamente ela fala exatamente isso, que a percepção do leitor vai variar conforme seu gênero, né, conforme sua, talvez até mesmo bagagem, mas fica aí, né. Bom, mas voltando, né, a gente vai conhecer nesse livro chamado Humbert Humbert, ou né, em algumas, digamos assim, pronúncias seria Umber Umber, mas a gente vai chamar aqui de Humbert Humbert. Então o primeiro nome é igual ao sobrenome. E a gente vai acompanhar esse sujeito, um senhor, um adulto, de 40 e poucos anos, né, durante sua jornada desde a Europa. Ele viveu um tempo na Europa, casou-se na Europa, não amava a guria, a mulher francesa, teve lá seus problemas com ela, e ele veio para os Estados Unidos, né? Olha só, a gente já tem um paralelo com a vida do autor nessa questão. E nos Estados Unidos ele já estava ciente dos seus problemas, e ele passa algum tempo já internado em manicômio, ele já estava tudo certo ali, mas ele realmente, o autor que é retratado, aliás, o discurso do autor que é expressado pelo personagem principal, o Humbert Humbert, ele é um discurso muito honesto. Por exemplo, já no começo ele fala, olha, eu sou um pedófilo, eu gosto de garotas. Bom, como eu estava falando, a honestidade do personagem principal, né, ela é muito, mas muito visceral. E é talvez o aspecto que a gente tem que ter em mente em toda a obra. Porque a conclusão lá, minha conclusão final, ela depende a parte dessa premissa. Que o autor, que o personagem principal, ele foi honesto. Porque se ele conseguia descrever, por exemplo, uma cena aqui, que eles estão lá no... Ele e a Lolita, né, já conto como eles se conheceram, eles estão lá no hotel, né, e ele fala, eu gostaria de dopá-la para... Agora é difícil expressar, ter algum tipo de relação, né, ter algum tipo de afeto, mas sem que Lolita saiba. É curioso isso, né, é difícil alguém admitir isso, o autor consegue isso, a gente fica horrorizado, eu acho que o autor também tem ficado, talvez, quando escreveu, e é algo que a gente já vai retomar, mas, de qualquer forma, essa honestidade do personagem, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né, é um dos fatores que
sem dúvida alguma, dão um grande teor para essa obra em linhas gerais, tá bom? Mas, né, vamos lá então. Bom, a gente já tem esse cara, o Hammer nos Estados Unidos. Ele era professor, bom, ele dava aula lá de literatura, enfim, umas coisas assim. E ele estava procurando um lugar para morar, né? E nessa procura ele acha uma casa que tem uma mulher. E ele não gostou do lugar. Só que lá no lugar, nessa casa, ele vê uma moça, uma menina, uma criança, a Dolores, né? E ele decide ficar nessa casa justamente porque ele teve uma espécie de relâmpago, né? Um toque à primeira vista. Ele viu aquela garota e ele pensou: ah, eis aqui uma ninfeta. Outro termo importante nesse livro. Ele vai classificar as garotas como sendo ou não ninfetas, né? E as ninfetas, olha só que termo curioso, né? As ninfas, né? Elas são sensuais, mas não necessariamente pelo seu corpo, mas porque tem aquele toque, aquela malícia. Malícia acho que é uma palavra que define bem. E segundo o Hammer, elas estão entre 12 a 14 anos. Perceba isso, tá? Entre 12 a 14. Isso também é muito importante. Então Lolita tinha 13 anos, né? E nem todas as garotas são ninfetas, mas aquelas que são de fato demônios na visão do personagem. E Lolita se enquadrava nessa descrição, porque vai ter ali, né, digamos assim, situações que fazem a gente ficar realmente, poxa, o quão Lolita estava ciente, né, de tudo que estava acontecendo. Mas isso a gente retoma lá no final. Bom, mas voltando, né? De um tempo depois, em Minas Gerais, a mãe dessa garota vem a falecer. Ele assume a tutela dessa garota. Eles vão fazer uma viagem pelos Estados Unidos, né? E nessa viagem essa viagem tem uma boa descrição, principalmente dos hotéis de beira de estrada, sabe? E a gente consegue visualizar os Estados Unidos nesse livro. Em uma entrevista que o Vladimir Nabokov deu, ele falou que gostaria que o povo russo da sua terra natal tivesse uma boa impressão dos Estados Unidos. Apesar de que ele se lamentou muito profundamente de não poder escrever Lolita em sua língua materna, né? Uma coisa que ele levou pro túmulo, por assim dizer. Mas, né, só fazendo um parênteses aqui, né? Mas enfim, estão lá, né, a Lolita e o Hammer. Nessa viagem, o Hammer tem uma relação ali conturbada com a Lolita. Ele tem um trecho desse livro aqui, todos os trechos são muito, muito curiosos. Por exemplo, Hammer the Humble. Ele faz essas analogias, às vezes está falando em terceira pessoa, às vezes em primeira pessoa, enfim, conversa com o leitor, essas longas digressões, né? E é realmente muito, muito curiosa essa viagem, né? E agora sim vem a grande parte dos spoilers, para assim dizer. Lolita um belo dia ela fica muito doente. O Hammer a leva para o hospital. Mas antes disso, ele já percebe que tem alguém seguindo eles durante o percurso. Esse alguém vai no hospital, digamos assim, rapta a Lolita, a leva, e só depois de anos que o Hammer vai saber quem de fato esse cara era. E, né, o tempo se passa, Lolita vem a se casar ali no meados dos seus 16, 17 anos, tem um filho e tudo mais, até que ela escreve uma carta para o Hammer falando que, poxa, papai, ela chamava ele de papai, né? Eu preciso de dinheiro, não sei o que, né? Tava numa situação muito
complicada, e o Hammer ele vai lá e dá dinheiro para ela. E nessa confissão, a propósito, o livro tem um subtítulo, né, que é justamente Lolita ou a confissão de um vivo de cor branca. Né? Então, enfim. Ele retrata muito bem o amor, e aqui eu estou falando daquele amor mesmo, não daquela malícia que ele tinha pela Lolita. Se é que ele tinha alguma malícia no sentido clássico, né? Porque, como eu disse antes, ele classificava as ninfetas até os 14 anos. E Lolita, depois a Dolores, com seus 16, 17, uma vida completamente judiada, tava só os trapos, gente. A descrição assim é bem peculiar. E mesmo assim, ele confessa que a ama, né, no final de tudo isso. Mas enfim, no final das contas, agora já é o final do livro, ele descobre quem era esse cara que raptou Lolita. Ele descobre que Lolita realmente tinha um interesse por esse cara. Que esse cara era tão velho quanto Humbert, ou seja, Lolita trocou 6 por meia dúzia, por assim dizer, né, pelo menos em aspectos etários. E ele vai lá e mata esse cara, e presumo eu que esteja em julgamento por isso. Outra curiosidade que você já vai saber no primeiro parágrafo, já no prefácio, é que todos os personagens já se encontram mortos, né? Se trata de uma confissão mesmo. Então, é algo já que foi publicado póstumamente, a morte de Humbert, a morte principalmente de Lolita, que ele deixa explícito que não gostaria que fosse publicado enquanto Lolita estivesse viva, né? Bom, esse é o romance Lolita. Um cara de meia idade se apaixona, tem uma obsessão por uma garota de 12, 13 anos, se não me engano. Essa garota corresponde em certo nível a essa obsessão. A gente não pode tapar o sol com a peneira e falar, não, Lolita não entendia muito bem o que está acontecendo. É justamente essa a intenção, deixar a gente na dúvida. E como eu falei antes, se o nosso personagem tem a coragem de descrever o que seria tratado como um estupro, desacordar a garota, dopá-la, fazer o que ele tinha que fazer ali e depois se matar, né? Por que ele não confessaria o comportamento de Lolita? Por que então Lolita trocaria ele por alguém tão semelhante? E isso faz com que o livro seja tão, digamos assim, complicado. Porque por um lado, você tem uma liberdade literária fundamental, né? Explícita, mas fundamental, que sem ela você não conseguiria escrever esse livro. E tantos outros por aí, né? E por outro, você tem esse julgamento moral, ético, que está entre nós. A gente não pode negar. Porque se eu ouvisse, a primeira vez que eu ouvi que você tinha um livro assim, eu estranhei. Você também pode ter estranhado. Toda vez que a gente escuta uma história assim, à vontade, nossa, a gente desperta aquele instinto mais primitivo, que é realmente matar alguém que faz esse primeiro ato, né? E pensa assim, o quão difícil é entrar na cabeça de alguém que planeja algo semelhante. Apesar de que Humbert não planeja exatamente isso, né? Ele planeja ali com suas particularidades e tudo mais, com suas, digamos assim, patologias, porque Humbert era uma pessoa muito complicada, no mínimo. E imagine só, você está lendo isso, você vê a descrição e você começar a questionar se... Eu acho que é essa a genialidade, é isso fantástico no livro. Que realmente a gente chega num ponto que a gente consegue, digamos assim, questionar a questão de Lolita estar sendo ciente da situação ou não, tá? E ele faz isso tão sutilmente, tão primordialmente, que a gente fica, poxa,
e nossa moral, e nossos bons costumes, por assim dizer. Mas, né, isso é outra questão muito mais profunda. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar sobre esse livro. Bom, recomendo fortemente a leitura em inglês dele, apesar que eu já ressaltei que é uma leitura muito complexa pela capacidade linguística do autor, não pelo seu teor, e também pelo seu teor, mas mais pela capacidade linguística, tá? Vai ter muitas palavras que você não vai saber. E como curiosidade, né? Não é uma autobiografia do autor, se você está pensando nisso, né? E a gente não pode saber se de fato teve uma precursora, aliás, teve uma precursora de Lolita, tanto no livro, tanto como na vida do autor. Quando ele era jovem, ele se apaixonou por uma criança, se apaixonou perdidamente por uma criança de sua mesma idade ali, só que essa criança vem a morrer. O que acontece exatamente com o personagem principal do livro. Ele se apaixona por uma tal de Annabelle, logo assim, ele contando seus infortúnios de adolescente, de criança, e a Annabelle também vem a falecer, e ele carrega essa presença pro resto da vida. E Nabokov também, tá? A semelhança que se pode afirmar perante a vida do autor e Humbert vai ali de sua ida, melhor dizendo, da França, da Europa para os Estados Unidos. Humbert também fez isso. E esse momento, pela paixão que teve na infância, ambos, tanto o personagem como o autor, tiveram algo muito semelhante. Mas sua paixão pelas ninfetas, por assim dizer, não é uma coisa que a gente possa afirmar do Nabokov, porque também teve um casamento muito bem sucedido, morreu com a pessoa, por assim dizer, teve um filho, até onde se sabe, ele não teve nenhuma queda por garotas de menor idade. Enfim, mas eu queria saber, e aí, o que vocês acharam sobre Lolita? Se vocês já leram Lolita, é tão escabroso quanto soa falar de Lolita? A gente deveria falar mais de livros tão polêmicos assim? Porque, nossa, eu tenho uma gaveta só de livros que são condenados, por assim dizer. O que você acha realmente? Você acha que esse tema pode ser tratado da forma que foi tratado? Dando um ar poético, dando um ar artístico, talvez até um ar mais tolerável em certos aspectos? Um ar que faça a gente questionar tanto um lado como o outro lado? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima, gente.